Isto aqui que tu podes comprar, eu abri um qualquer, fui à Amazon, abri um qualquer. Este custa 23,30€. Com as ventoinhas, não é? Pode ser de 120, aqui é 92. Tu podes comprar isto, estás a ver? E metes as ventoinhas que já tens. A ideia é ajudar na refrigeração da gráfica. Então eu inventei, fiz a versão homemade, que está aqui o projeto. Está a funcionar. Eu peguei na cobertura PCI, peguei num destes adaptadores 90 graus, espera aí. Num destes adaptadores 90 graus. Não venhas perguntar onde é que se compra isto. Pelo amor de Deus. Aqui a parafusei diretamente à ventoinha, não é? A distância aqui, esta distância, medi, que é o suficiente para ficar o mais próximo da motherboard, sem bater na motherboard, sem bater nenhuma PCI. Tem ali o dissipador do M.2. Eu, medi, é aqui não encosta, mas fica quase, tá bom. Pus aqui, só que aqui a velhinha abraçadeira. No outro buraco, isto tem 2. No outro buraco meti uma abraçadeira, porque aqui nem tinha como meter parafuso, não é? E não tem rosca ali. Portanto, meti uma abraçadeira a meio aqui, que não sei se está para ver bem. Deixa-me ligar outra luz. Aqui uma abraçadeira a meio, nesta estrutura, não bate na ventoinha. E depois outra abraçadeira nesta ponta, para ficar firme. Para isto ficar firme. As ventoinhas é só uma abraçadeira nesta união, outra nesta. E está firme. Aqui e aqui. Os 4 pontos. Está firme. Ok? Depois, o que é que eu fiz? Peguei nos 2 cabos. Dobradinhos aqui com a abraçadeira, sempre. Para ficar assim juntinho, estás a ver? Tu quase nem vês assim. Então os cabos aqui na ponta. Sai o splitter. Peguei neste que era mais pequenino. Era o mais pequenino que eu tinha. Da Noctua. Isto engata assim. Isto dá assim meia volta. E tem aqui um coiso. Nem se vê quase. Só vês assim a pontinha. Não interessa. E depois peguei numa breca de PCI. Dobrei-a de outra caixa. Que eu já não uso. Peguei na breca. Dobrei à medida. Uma abraçadeira aqui, claro. E depois aqui, para isto não dançar deste lado, meti só um bocadinho de cola dupla face. Aqui por baixo. Aqui por baixo tem um bocadinho de cola dupla face, ó. Isto está, dobrei à medida para bater. Para não ficar bambo. Bate, assim aqui. Isto é só meter como se metesse uma placa gráfica. Metes o parafuso, zarau. Nada que se tens ventoinhas, uma cobertura a mais tens certeza, porque se tens placa gráfica, nem que só tenhas um PC. Se tens uma gráfica instalada, tens uma a mais, dá para fazer o pé de suporte. Isto podes usar para suportar a placa gráfica, que eu recomendo sempre em placas pesadas ter algum suporte. E pronto, é só isso, porque a curiosidade matou o gato. Peguei em 2 ventoinhas que eu já as tinha unido por causa de outra experiência, não interessa. Eu acho que não é preciso dizer, mas é sempre preciso dizer. A diferença que isto faz, ou não diferença que pode fazer, vai depender, óbvio, da ventoinha que tu metes, das rotações a que está, do airflow da tua caixa, da placa gráfica, do que é que está a acontecer na placa gráfica, qual a versão da placa gráfica. Os resultados, não adianta, dá esta diferença, na minha vai ter a mesma diferença. Nunca vai, pode nem ter diferença. Mas eu apontei, fiz um teste. O único teste que eu não fiz, sabia, tinha feito, era com o perfil de ventoinha da gráfica, uma rotação fixa de ventoinha na gráfica. Já vão perceber porquê. Porque isto muda pouco e muda muito ao mesmo tempo. Eu deixei em loop, não é? Um teste a correr, a gráfica é para trabalhar ao máximo. Temperatura ambiente 23 graus. Normal como está, com a ventoinha em automático, a gráfica tudo em automático, ok? Simplesmente a correr em loop, a trabalhar a 100%. A GPU teve a temperatura máxima de 63, o hotspot 75, normal.
Para a gráfica aqui é normal. Quando eu pus isto, e isto eu pus a girar a 1000 RPM mais ou menos, ajustei na BIOS, ok? Entrei na BIOS, nem no máximo nem a meio gás. Isto é de 3 pinos, está, se não estou em erro, a 7 volts, acho eu. Está a girar a 1000 RPM, mais coisa menos coisa, que não se ouve quase. A GPU baixou de 63 para 59, 4 graus. O hotspot passou de 75 para 72, 3 graus, ok? Mas eu tinha deixado o perfil de ventoinha da gráfica em automático. Porque estes 3/4 graus que baixou, as ventoinhas da gráfica em automático estavam, sem isto, a girar. Não estavam constantes, aquilo sobe e desce, não é? Mas atingiu um pico de 1845 RPM. E quando isto estava a trabalhar, como baixou a temperatura, as ventoinhas baixaram para 1670. Foi o máximo no mesmo período. Significa o quê? Que se a ideia fosse fazer um teste científico, eu tinha que pôr a ventoinha fixa, porque esta diferença provavelmente seria 1 grau maior. Não é isso que vai mudar o mundo. Mas sendo correto, sim. Mas o que eu queria ver, não é, porque isso eu já estava a contar que fosse entre 2 a 5 graus. Aí não surpreendeu. Eu arranjei um ponto que consigo medir, porque ela tem backplate, um ponto que eu consigo medir a temperatura da PCB, e escolhi o ponto mais afastado que eu conseguisse medir a temperatura, o mais afastado do chip, para ver como é que a temperatura se está a espalhar para o resto da PCB. A PCB no mesmo ponto passou de 38 para 33 graus, o mesmo ponto da PCB. E um ponto específico que eu marquei aqui para medir a temperatura na backplate, que nesta versão em específico a backplate não tem thermal pads, portanto leva só com o calor por arrastão, não é? Não existe aquela transferência direta de calor, mas o calor acaba por se espalhando e acumulando. A backplate no mesmo ponto passou de 44 para 41 graus, baixou 3 pontos. A 3 graus, mas aquele ponto da PCB baixou 5. Porque o que acontece quando tu metes uma coisa desta, se a caixa tiver airflow, porque não tiver airflow, não sei, acho que mais vale estar quieto, é que toda a gráfica fica mais fria. Uma das possíveis vantagens, eu não estou a incentivar ninguém a fazer isto é porque um gajo gosta de mexer no que está quieto, mas uma possível vantagem disto é que tu tens as temperaturas ligeiramente mais baixas, e se tu aproveitares e afinar as coisas, a gráfica vai ficar sempre inaudível. Óbvio que isto é totalmente desnecessário se tu já tiveres uma placa gráfica que seja inaudível. Mas agora, para quem está a ver no YouTube, o barulho que se vai ouvir é dela em loop a 100%. Quando eu comecei a gravar já estava há uns minutos. O barulho do PC, quando eu meti isto, o barulho da gráfica a trabalhar ao máximo é o mesmo barulho de ter o PC ligado em idle, basicamente. É uma possível vantagem. E a vantagem de toda a placa, todo o produto ficar mais fresco. Mas eu quero usar uma coisa destas, ou isto, porque a maior vantagem não é essa. Isto deu entre 3 a 4 graus e uma redução na ventoinha em carga máxima. Mas como eu sou daquelas pessoas que joga com FPS travado, a gráfica, eu nunca jogo com a gráfica a 100%. Pode, quando eu estou a jogar, haver picos que ela vai a 100%. Mas tem sempre uma folga. Uma coisa, um efeito que isto teve, meter por baixo, é que, independentemente das diferenças de temperatura, as temperaturas demoram muito mais tempo a subir. Imagina o seguinte gráfico. Imagina tu, normal, não é? Ela está assim, em idle, e ela faz isto, a temperatura. Pronto, e depois estabiliza. Quando eu meti esta engenhoca por baixo, em idle fica mais fresco, não é? Mas já lá vamos. Ela vai ficar só um bocadinho mais fresca, não é? Ela estabiliza aqui. Ela vai ficar um bocadinho mais fresca, mas demora muito mais tempo a chegar lá. E depois acaba por estabilizar. Como eu sou daquelas pessoas que
joga com os FPS limitado e ela nunca está fixa a 100%. Na prática, se eu estiver a jogar, ela está sempre bem mais fresca e as ventoinhas da gráfica quase sem trabalhar. Essa é a vantagem para uma pessoa que utiliza como eu. Outra cena que eu notei, porque por incrível que pareça, eu nunca tinha experimentado fazer isto com nenhuma. Outra cena que eu notei, em idle, mas isso aí já era óbvio, em idle, se tiver o perfil automático, ela, de uma temperatura para baixo, ela desliga a ventoinha. Que neste caso eu acho que é 50 graus, não tenho a certeza, ela desliga. Mas tu, simplesmente a utilizar o computador, a ver uns vídeos, que seja, ela vai, aquece, volta a ligar, arrefece, volta a desligar. Quando eu meti isto por baixo, ela fica 6, 7 graus acima da temperatura ambiente. Não passa dali. As ventoinhas da gráfica estão sempre desligadas. E, por exemplo, a temperatura que está hoje, ela em idle vai ficar 29, 31 graus, não sai dali. Em idle que conta ver uns vídeos ou ver uma live stream. Está as ventoinhas paradas e ela sempre gelada. Portanto, se não tens nada a perder em termos de dinheiro, se tens ventoinhas paradas, eu recomendo utilizar uma coisinha destas. Estima o que é teu. Porque temperaturas mais baixas ajudam sempre. Agora, a minha teoria da gráfica ficar sempre mais fresca, a gráfica como um todo, é que a gráfica como manda... Isto aqui já é teoria, já não é prática. Isto aqui é teoria. Imagina, eu sei que isto é um trambolho, mas é para efeitos demonstrativos. Porque há placas gráficas, que não é esta, obviamente, há placas gráficas que o dissipador tem as tiras assim, e há dissipadores que têm as tiras assim. Nesta que eu testei, as tiras estão assim, ok? O que é que acontece? O ar sai por aqui e sai por aqui. Aqui está encostado à motherboard. Uma coisa que acontece, às vezes, em alguns casos, e a partir de uma certa rotação, é que o ar quente volta a entrar. Porque sai daqui e vai para onde? Volta a entrar. Com estas ventoinhas por baixo, o ar mal sai e é obrigado a ir para cima. Não existe a reaproveitação do ar. Reaproveitamento, quero eu dizer. Não existe reaproveitamento do ar. Tudo, por onde houver uma frinchinha, o ar vai todo. O ar que ela vai buscar é todo fresco. Que obviamente que só funciona se tiveres ar suficiente a ser alimentado para ela ir buscar. Senão a engenhoca vai acabar por fazer o mesmo. Vai reaproveitar o mesmo ar. Se não tiver airflow. Essa é a minha teoria. Porque é que num todo ficou bem mais fresca.